nome é Patrick Ambrosio, eu sou chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Hoje eu vou apresentar para vocês a receita de um brioche. É uma parceria entre a Presidente e o Le Cordon Bleu. E para essa receita eu preciso de ingredientes bastante simples, tá? Eu começo aqui com uma farinha de trigo especial para pães, uma farinha de trigo forte. Eu tenho aqui também um pouco de sal refinado, fermento biológico, aqui no caso eu estou usando fermento fresco, mel de abelha, leite, ovos batidos, eu tenho aqui também açúcar. Eu vou usar uma fava de baunilha que vai dar um perfil aromático interessante e lógico, né, para dar um toque todo especial para o nosso pão, eu vou usar a manteiga Presidente. Bom, a sequência dos ingredientes aqui é bastante importante, como a gente vai colocar esses ingredientes na batedeira aqui. Então eu vou colocar, a primeira coisa aqui vai ser a minha combinação dos ovos batidos aqui, né? Então eu coloco esses ovos, vou colocar o leite aqui também junto dos ovos. Já vou adicionar o mel aqui também, eu estou usando mel de abelha. Nessa mesma base eu já vou colocar o meu fermento, pode colocar ele inteiro, não preciso quebrar. E já vou aproveitar e colocar o açúcar nessa base. Agora que eu já coloquei a combinação dos meus ingredientes líquidos aqui, mais o fermento e o açúcar, eu já vou colocar toda a farinha aqui por cima. Vou posicionar a minha batedeira aqui, já vou colocar o gancho, tá tudo combinado aqui agora. Eu vou trabalhar essa base numa velocidade baixa, procura não acelerar esse processo para não esquentar essa massa. O que a gente tem aqui já é uma massa bastante estruturada, né, ó. A gente observa que ela já tem uma estrutura bastante coesa, é bastante pesada nesse momento, justamente porque eu não acrescentei a nossa manteiga. Assim que eu acrescentar essa estrutura pegajosa e pesada, ela vai começar a se modificar. Então, aqui nesse momento em que eu tenho uma massa homogênea, coesa, uma peça única, eu já posso acrescentar o sal. Coloco de volta, posiciono o gancho e eu vou continuar batendo numa velocidade baixa, tá? A velocidade mais baixa que o seu equipamento conseguir trabalhar é o que você vai utilizar para fazer esse pão. É o momento da gente adicionar então a nossa manteiga Presidente e a nossa base aromática, que vai ser somado, lógico, ao sabor da manteiga, uma fava de baunilha. Eu vou parar aqui a máquina, no caso aqui do brioche, eu vou colocar toda essa manteiga, mas eu vou dividir ele em partes. Então eu vou colocar aproximadamente 1/3 dessa manteiga, né? Então eu venho aqui na linha guia e eu sei aonde está essa parte de 1/3. Só que nessa manteiga eu vou adicionar a minha base aromática, que vai ser a baunilha, a minha fava de baunilha. Eu vou raspar as sementinhas aqui da baunilha agora, com as costas de uma faca, e vou adicionar na primeira parte da manteiga que eu vou colocar na receita. Nesse primeiro terço de manteiga eu já vou colocar a baunilha e incorporar agora a minha massa. Uma dica é, nesse momento da adição da manteiga, eu aumento um pontinho a velocidade de batimento do meu pão. Agora eu vou colocar mais 1/3. Vou parar aqui, já vou colocar o restante dessa baunilha também que ficou preso aqui. E agora só falta um pedacinho de manteiga para eu colocar. Continuo batendo numa velocidade um pouquinho mais alta aqui para ela absorver. Agora eu vou finalizar colocando esse pedaço de manteiga. E assim que ela incorporar, a minha massa está pronta. Então vamos lá, o restante da manteiga, o último terço. Eu vou parar a minha batedeira e mostrar para vocês como ela tá. É uma massa bem macia, um pouco difícil de trabalhar nesse primeiro momento para quem não está acostumado, mas eu vou dar umas dicas aqui para vocês que vão funcionar muito bem, tá? E vou colocar um pouquinho de farinha aqui em cima para que eu consiga então trabalhar minha massa. Tá? E aí com o auxílio de uma espátula, essa aqui é uma espátula flexível, qualquer espátula que você tiver disponível vai funcionar para a gente raspar essa massa para cima da farinha que está na mesa, tá? Vocês vão observar que ela é bem cremosa, bem macia essa massa. Eu raspo ela aqui para cima e junto toda essa massa, tá? De novo com o auxílio de uma espátula, eu vou soltar ela da mesa. E agora que ela está solta, eu vou juntar essa massa por baixo e vou fazer um movimento batendo e jogando ela para frente, de modo que eu vá deixando ela mais lisinha na parte de cima. O mínimo descanso que essa massa vai passar vai ser de 2 horas e o máximo de 24. Essa receita ela rende 2 pães, então vocês vão dividir essa massa em 2 peças. Se você tiver uma balança, utilize a balança para ter um bom referencial de corte. Então essas massas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar elas, eu vou dividir essa massa em 8 peças. Cada uma dessas peças eu vou fazer uma técnica que nós conhecemos como boleamento, né? Então eu vou transformar esses pedacinhos de massa em pequenas bolinhas.
E aqui eu tenho então pequena, média, grande e um pouquinho maior. Lá na frente eu tenho 8 bolinhas. Eu vou colocar essas 8 bolinhas agora numa assadeira para permitir que ela fermente e eu faça o meu pão. Coloquei as 8 bolinhas aqui, agora com as costas da mão eu faço uma leve pressão para distribuí-las por igual aqui na minha assadeira. E o meu pão está pronto para ser fermentado e depois assado diretamente no forno, tá? O que eu vou fazer com essa massa é o seguinte: eu vou cobri-la com plástico e vou deixar em temperatura ambiente por aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Eu vou trabalhar com forno, nesse caso, a 160 graus Celsius. Esse pão vai ficar por aproximadamente 20 minutos. Bom, passados 20 minutos, o nosso brioche está pronto. Eu vou mostrar para vocês como ele ficou bonito. Uau! Tá incrível! Cresceu bastante, cresceu como deveria. Bom, então tá aqui, nosso brioche já tá pronto. Quem é que resiste a um pão quentinho, né? Eu deixei ele dar uma leve amornada e agora eu vou cortar para mostrar para vocês como ele tá lá dentro. Bom, que delícia, ele tá super fofinho, super macio. Não, aromático, consigo sentir esse aroma amanteigado da manteiga Presidente, que é fora do comum. E agora vamos ver como ele tá lá por dentro. E dá uma boa passada de manteiga aqui pra gente deixar ele mais gostoso ainda. Que delícia, vou provar. Incrível. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa receita nossa, desse brioche amanteigado feito com a manteiga Presidente. Presidente, que é a marca preferida dos chefs, e Le Cordon Bleu, o maior instituto de artes culinárias do mundo. Muito obrigado, até a próxima. Au revoir.